Olá, pessoal, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Bora que hoje é sexta-feira, mas tem muita notícia. Morre o presidente Lula veta 63 trechos de nova lei que muda regras de licenciamento ambiental. Entre eles, o que retirava Mata Atlântica do regime de proteção especial. Os vetos agora serão analisados pelo Congresso, que pode decidir mantê-los ou derrubá-los. Uma mulher foi espancada dentro do elevador. Parece história repetida, mas não é. É a violência que, infelizmente, insiste em se repetir. Desta vez, o caso aconteceu em Brasília. O agressor, um empresário, está preso. As agressões aconteceram na noite de sexta-feira da semana passada, mas as imagens só foram divulgadas agora. O circuito de segurança mostra a vítima ainda no subsolo do prédio, aguardando o elevador. Mas o marido aparece e começa a agredi-la. Dentro do elevador, ele dá vários socos até ela cair no chão. Ela consegue se levantar e reage, mas Kleber volta e começa uma sequência de cotoveladas até que ela cai de novo e permanece no chão. Ele vai embora com a bolsa dela. O homem que espanca a esposa é Kleber Lúcio Borges, de 55 anos. A vítima foi levada por uma amiga ao hospital e ficou 5 dias internada, com fraturas na face e lesões por todo o corpo. Alertada pelo médico de que as lesões eram de agressão, a mãe da vítima procurou a polícia. Kleber Lúcio foi preso, mas ao revistarem o apartamento do casal, os agentes encontraram armas de fogo e muitas munições, todas sem registro. Kleber Lúcio também não tinha porte. Pelo crime de posse ilegal de arma, Kleber pagou uma fiança de R$ 25.900, mas permaneceu preso preventivamente por causa das agressões à mulher, sem previsão de ser solto. Segundo a mãe dela, já era rotineiro. Ela já teria sofrido outras agressões, não só físicas como psicológicas. Esse é um caso que nós acreditamos que poderia futuramente evoluir aí para um caso de feminicídio. Em nota, a defesa do investigado diz que só vai se manifestar nos autos do processo. A mulher nunca registrou o boletim de ocorrência em nenhuma das agressões que sofreu. Tem que denunciar, gente. Se for de marido, de namorado, de parente, de pessoa próxima, tem que denunciar, porque pode acabar em morte, pode ter um desfecho ainda mais trágico. Mototaxistas que atuam na região da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, eram obrigados a trabalhar para um aplicativo desenvolvido por traficantes. Os criminosos arrecadavam cerca de R$ 1 milhão por mês com as corridas na comunidade. Neste endereço, na zona oeste, os alvos da ação da Polícia Civil tentaram resistir. Um casal foi preso. No local, os policiais apreenderam R$ 245 mil e um carro. Em outros endereços, mais 3 pessoas foram presas. Segundo a polícia, todos fazem parte de uma quadrilha que exigia a instalação de um aplicativo de transporte desenvolvido por traficantes da Vila Kennedy, na Zona Oeste, para permitir que mototaxistas pudessem trabalhar. A investigação apontou que o aplicativo arrecadava R$ 1 milhão por mês. Pelo menos 300 mototaxistas foram obrigados a fazer o cadastro. O dinheiro era repassado para o caixa da maior facção do Rio de Janeiro. Eles já tinham, já eram submetidos a uma imposição do tráfico por pagar taxas mensais e agora eles estavam sendo novamente vítimas da imposição da instalação de um aplicativo. Esse aplicativo iria auferir boa parte dessa corrida diária deles para uma determinada facção criminosa, que é o Comando Vermelho, que atua na região da Vila Kennedy. A polícia também descobriu que a quadrilha tinha funções divididas e usava empresas de fachada para mascarar operações financeiras e dar aparência de legalidade ao negócio. De volta com Rede TV News, o presidente Lula vetou 63 dispositivos da lei que altera as regras para o licenciamento ambiental. O texto tem quase 400 itens. Entre os 63 vetados, um dos pontos mais sensíveis é a licença por adesão e compromisso, que previa um autolicenciamento para atividades de médio potencial poluidor, como barragens de mineradoras semelhantes às de Brumadinho e Mariana. O governo afirma que a decisão de vetar foi guiada por 4 diretrizes. Garantir um licenciamento que proteja o meio ambiente e promova o desenvolvimento sustentável.
assegurar os direitos dos povos indígenas e comunidades quilombolas, dar segurança jurídica a empreendimentos e investidores e tornar o licenciamento mais ágil, sem comprometer a qualidade. É um esforço grande em termos de fazer com que a gente ganhe, como eu sempre digo, agilidade sem perda de qualidade e que a gente possa fazer com que esse diálogo constante com o Congresso Nacional possa nos levar a algo em benefício da proteção ambiental, do desenvolvimento sustentável, da proteção dos povos e comunidades tradicionais e de que o Brasil possa inaugurar um novo ciclo de prosperidade, onde a economia não brigue com a ecologia, mas façam parte da mesma equação. Dos 63 itens vetados, o governo vai colocar 37 em um projeto de lei que será enviado aqui para o Congresso em regime de urgência. A intenção é evitar lacunas jurídicas. O presidente Lula também assinou uma medida provisória que mantém o licenciamento ambiental especial para agilizar obras estratégicas para o governo. A licença especial é uma das bandeiras do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre do Amapá, que defende a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Os vetos anunciados hoje pelo governo ainda precisam ser votados pelo Congresso. O presidente Lula cumpriu a agenda hoje na região norte do país e visitou os estados do Acre e Rondônia. Lula criticou novamente o tarifaço dos Estados Unidos e chamou os parlamentares que tentaram travar as votações do Congresso de traidores da pátria. Lula desembarcou em Rio Branco com uma comitiva de ministros por volta das 9h45 da manhã e foi recebido pelo governador Gladson Camelli. Esta é a primeira vez que o presidente visita o Acre neste mandato. Durante a solenidade, foi assinada a ordem de serviço que autoriza o começo das obras para a recuperação da BR-364, rodovia que corta o estado e está em péssimas condições de conservação. Um investimento de mais de 800 milhões de reais. Lula também entregou títulos de terras para centenas de famílias. Em seu discurso, o presidente voltou a criticar as tarifas impostas pelo governo americano e não descartou uma possível candidatura em 2026, o que o levaria para o 4º mandato como presidente da República. E eu vim aqui para dizer para vocês, empresários que exportam, companheiros das cooperativas que exportam, castanheiros que exportam, criadores e pescadores de tilápia que exportam, pode ter certeza do seguinte: o governo brasileiro não quer ser mais do que ninguém, mas não quer ser menos do que ninguém. O presidente dos Estados Unidos aprenda a respeitar a soberania desse país. Aprenda a respeitar a soberania e a autonomia do Poder Judiciário brasileiro. Me sinto melhor do que quando eu tinha 65 anos. E eu não vou mentir para o povo, se eu não tiver condições, eu não serei candidato. Mas se eu tiver do jeito que eu estou hoje, com 80, com energia de 30, eu vou contar uma coisa: aqueles crápulas que governaram esse país não voltarão jamais a governar esse país. Lula também criticou os parlamentares que tentaram travar as votações no Congresso após a prisão domiciliar de Bolsonaro. E você, Petecão, por favor, não assine pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado. Verdadeiros traidores da pátria. E agora à noite, o presidente Lula esteve em Porto Velho, Rondônia, onde anunciou investimentos no estado. Entre os anúncios estão a criação do primeiro hospital universitário de Rondônia, a assinatura da nova etapa do programa Luz para Todos e o lançamento da ponte binacional com a Bolívia. Uma pesquisa Datafolha sondou o sentimento de alinhamento da população com petistas e bolsonaristas. 39% dos entrevistados responderam que simpatizam mais com o PT do presidente Lula e 37% com o bolsonarismo. Houve um avanço de 4 pontos em relação ao levantamento anterior, feito em junho, quando 35% dos entrevistados se alinhavam mais com os petistas. O número dos que se alinham ao bolsonarismo também avançou de 35% para 37%.
Considerando a margem de erro, os percentuais dos dois grupos estão tecnicamente empatados. Outros 18% dos entrevistados se declararam neutros. 5% disseram não apoiar nenhum dos grupos e 1% não soube responder. A gente encerra o Rede TV News dessa sexta-feira, deixando nossos lamentos, a nossa solidariedade à família, aos amigos de Arlindo Cruz.